Oi, oi, meus amores, tudo bem? Bom, esse é o nosso terceiro vídeo, né, da série de 4 vídeos para falar sobre os elementos. Então, como eu quis trazer eles de maneira bem aprofundada para que a gente integre, né, eles de verdade na nossa vida, é preciso aí assistir realmente os 4 vídeos, tá? Porque um vai complementando o outro. Até hoje eu coloquei aqui uma blusinha vermelha, né, para as cores também, elas vibram, né, a energia dos elementos, então sempre usar o vermelho, o laranja traz esse estímulo, né, de que a gente vai entender agora um pouquinho do que é o elemento fogo. Bom, para quem não sabe, né, os signos de fogo, então a gente traz aí 3 signos, né, que é Áries, Leão e Sagitário, tá? Esses são os 3 signos de fogo. Não só quem é de fogo, tá? Esses vídeos dos elementos eles servem para todos, porque todos nós precisamos ter os 4 elementos em equilíbrio na nossa vida. E aí vocês podem me perguntar, tá, Tabata, mas então eu sou ariana, sou de fogo e o que isso tem a ver então se isso é bom para todo mundo? É porque muitas vezes quem é desse elemento, né, o sol, quando a gente tem o sol, né, o sol em Libra, o sol em Áries, né, quando a gente fala sou ariano, sou libriano, quer dizer que é o nosso sol. Então o elemento do nosso sol, ele é o combustível para que a gente possa então trabalhar essa doação da vida, né, que é o nosso sol, que é a forma como a gente vai levar a nossa luz para o mundo. Mas muitas vezes esses elementos eles podem estar em desequilíbrio. Então, às vezes, uma pessoa que ela não é do signo de fogo, mas no mapa dela ela tem, sei lá, Mercúrio, tem Júpiter, tem Saturno, tem o Nodo Norte, tem muitos posicionamentos em fogo. Então, muitas vezes esse fogo ele pode estar em desequilíbrio, ele pode estar em muito excesso. Ou no meu caso, por exemplo, eu não tenho nenhum posicionamento em fogo. Então, eu tenho 0 fogo no meu mapa. Né? E aí a gente olha para o planeta que rege esse fogo, então, por exemplo, para eu trabalhar o meu fogo no meu mapa, eu posso olhar muito para o meu Marte, e aí, né, entender os aspectos dele, todas essas características, aí a gente entraria numa parte mais astrológica, assim, mas, então eu tenho que fazer coisas no meu dia a dia para ativar esse elemento, né, que é o fogo, então a gente vai entender um pouquinho que esse elemento ele é responsável, ele é o nosso corpo energético e espiritual, tá? Então, o fogo está muito relacionado com o prana da vida, né? Com essa coisa da chama, da transmutação. Né? Então, pessoas aí que são desse elemento e como a gente manifestar esse elemento na nossa vida é esse entusiasmo pela vida. Né? Que é a espiritualidade, que é o acreditar, que é o movimento. Então, o fogo fala sobre esse movimento para que a gente não adoeça. Tá? E, né, como sempre eu tenho minhas anotações aqui para não perder com vocês, de entender, né, o fogo faz esse corpo energético, espiritual, né, faz que nós, como entender que nós somos seres humanos e divinos ao mesmo tempo, né, que nós temos esse corpo de terra, né, de carne e osso, mas nós temos um corpo energético espiritual aqui dentro, né, que chama por vida, que chama por movimento, que chama por transmutar, né, o fogo, se a gente pensa tudo que a gente coloca no fogo, né, ele muda de forma, ele dá uma nova forma para aquilo, né? Então, quando a gente cozinha, né, é diferente comer um alimento cru e um alimento que foi cozido, né? A textura vai ser diferente, o sabor vai ser diferente, né? Por exemplo, se a gente pensar numa beterraba, numa cenoura, né? Ela na sua forma crua, fria, né? Ela é diferente da sua forma cozida e aquecida. Então é esse transmutar, né? Se a gente joga uma madeira ali, essa madeira vai virar brasa, vai virar fumaça. Então fala sobre todo esse transmutar a nossa energia, esse nosso calor, né? O nosso calor interno. Então o fogo ele está muito relacionado a trazer a clareza para a nossa vida, né? Então quando a gente vê ali que a gente não está, sabe, entendendo muito bem as coisas, está muito no racional ou muito no material, é preciso que a gente faça um exercício físico, é preciso que a gente pegue sol, né? É preciso que a gente vá correr, vá fazer uma trilha. Tudo isso está muito envolvido aí, uma meditação, né? Tudo muito envolvido aí com a energia do fogo, né? Do elemento do fogo. Então, o fogo também está muito alinhado com os nossos desejos, né? Então, quando a gente deseja algo novo e a gente tem esse ímpeto, né, da vida de ir lá e buscar por aquilo, isso tudo é quando o elemento fogo ele está em equilíbrio na nossa vida. Perceber, né, todas essas sensações que a gente tem, e eu gosto muito de associar, né, que eu aprendi a associar o fogo com a alquimia da vida. Né? Quando a gente junta várias coisas, né, diferentes, então a gente junta várias plantas, por exemplo, e faz uma alquimia daquilo, né? Então o fogo ele está relacionado com essa alquimia, né, de transformar algo que é pesado, denso, em algo mais puro, né, mais vibrante, mais energético. E aí dentro disso reconhecer nós, né, como seres humanos nessa nossa totalidade. Reconhecendo também que a gente tem essa luz do fogo e toda a luz ela reflete uma sombra.
né? Então, por exemplo, muitas vezes essa coisa do fogo, ela pode estar muito relacionada com a raiva, com a ansiedade, né? Com as emoções. E se a gente pensar tanto o elemento fogo quanto o elemento água, eles são os mais não aceitos na sociedade, né? O que seria não aceitos? Que não são tão valorizados, né, pelas pessoas, porque o elemento terra, né, que fala do material, do conquista, da produtividade, da objetividade, né, do ter, né, do possuir as coisas, e o elemento ar, que é o racional, o estudo, né, as ideias, então eu faço, eu penso, né, eu discuto, eu digo o que eu quero, eles são muito mais valorizados do que o fogo, que, por exemplo, é a raiva, né? E o quanto a raiva, ela é só uma emoção, ela é só um sentimento. E ela tem todo um potencial ali por trás, né? E se a gente guarda essa raiva, se a gente coloca tudo isso pra dentro, a gente acaba não manifestando, isso vira doença, né? Vira, entre outras, né? Aí a gente pode entrar até na área aí da psicossomática, né? Que é a doença que a relação das doenças com o campo emocional, né? Então isso tá tudo envolvido aí com esse elemento fogo, tá? Então a gente usa essas coisas ruins da vida como uma alavanca, né? Usando aí esse fogo para transmutar. Então, quando a gente pega tudo isso que a gente tem, né? As nossas emoções, os nossos instintos, né? Aquilo que a gente quer brigar, defender e tal, e de que forma a gente pode usar, né? Junto com os outros elementos para transformar isso em algo puro, né? Para entregar aquilo de uma forma muito mais limpa, muito mais lapidada. E aí fala então, né, o elemento fogo, ele fala realmente dessa pureza e dos nossos instintos, tá? Principalmente quem tem lua em fogo, né, por exemplo, quem tem lua em Sagitário, lua em Áries ou lua em Leão, vai sentir muito forte isso, assim, da manifestação desse elemento nos seus instintos naturais, tá? E aí a gente, né, tem que olhar então esse desequilíbrio, né, então todos os elementos eu tô trazendo aqui para vocês, eles em equilíbrio, e eles em desequilíbrio, que aí a gente pode ter o excesso disso ou a escassez, né, do fogo. E isso a gente pode observar no nosso mapa ali também, que vai dizer, né, quanto a gente tem de cada um. Inclusive, eu vou fazer um vídeo ensinando vocês a somar esses elementos, tá? Porque se a gente, por exemplo, entra no Astrolink, eles somam de uma forma. Se a gente entra no astro.com é de outra. No Pegasus, que é o que eu uso, é outra forma. Então, eu gosto muito mais de fazer aí na mão, né, conforme os estudos aí mais antigos da astrologia, que a gente consegue chegar em algo mais perto. Mas a gente não usa isso também para dizer, eu não tenho fogo no meu mapa, então eu não sou espiritualizado, ou eu não tenho energia, eu gosto de ficar deitada. Não, né? Muito pelo contrário, quem me conhece sabe que eu sou muito ativa, mas o que eu preciso na minha vida, né? Me policiar de fazer exercício, de trazer essa energia da motivação, né? O fogo está muito relacionado também com o acreditar, né? Confiar na vida. Então, né? Pessoas do signo de fogo são muito mais do tipo, eu vou fazer e vai dar certo e, né? Que se exploda o resto, eu vou lá e não tem dar ruim, né? E eu, como sou ar, né, eu já fico naquela coisa, será? Mas aí pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, então tem um plano B, e aí não sei, né? Eu faço as coisas assim meio que... Quem é do elemento ar geralmente fica mais no morno, né, das coisas. Pessoas do elemento fogo já têm mais isso. E muitas vezes são julgados, né, pela sociedade, enfim. Mas a gente tem realmente que se empoderar, né, desse elemento e ativar ele na nossa vida. A falta, quando ele tá em escassez, a gente tem esse desinteresse pelas coisas, né? Então a pessoa fica desinteressada, tudo fica sem graça, as coisas não têm sentido, né? Não tem significado, não acredita no poder, né? Da sua vontade, a pessoa fica sem luz. Sabe aquela pessoa xoxa, apagadinha, sem carisma? Né? Aquela pessoa que onde chega assim pesa a vibe do lugar. Geralmente pessoas que a pessoa ela não é assim, né? Ela está assim. Então ela pode mudar isso na vida dela, assim como a gente também, né? Às vezes a gente sente no nosso dia a dia que a gente pode estar mal-humorado, ranzinza, né? Achando que as coisas não vão melhorar. Então sem essa falta, né, da confiança na vida, isso a gente está vibrando aí numa escassez, né, do elemento fogo. Já o excesso, né, do fogo, ele vai trazer o quê? Muito a irritabilidade, né, a impaciência, pessoas que são muito raivosas, muito vingativas, né, reativas, que, né, aquela coisa do tomou, levou, e, né, tá sempre partindo para cima, sempre no ataque, né, melhor defesa é o ataque, isso é a pessoa vibrando no excesso do fogo. Tá? E aí, obviamente, para que esse fogo ele fique em equilíbrio, né, para quem tem excesso, ativar os outros elementos, né? Dar mais ênfase pro ar, que eu vou, né, respirar fundo, eu vou, tipo, a partir disso, como que eu vou usar a minha palavra de uma forma que não seja agressiva, né? Eu trabalho com a terra, né? Com a terra que é o alimento, que é a comida. Então, pessoas que têm muito o excesso do fogo,
é importante evitar também coisas muito estimulantes, né? Café, álcool, esses guaraná em pó, coisas que aceleram demais a pessoa, porque isso mexe muito com as células, né? Mexe com o físico dela e isso acaba atrapalhando nessa manifestação desse fogo, porque esse fogo em equilíbrio, gente, ele é maravilhoso, né? A gente vai ver aqui um pouquinho então. Quando o fogo ele tá em equilíbrio, a gente percebe que tudo tem um lugar na existência, tudo mesmo. Então a gente confia de que aquilo vai acontecer da melhor forma que tiver que acontecer, né? Tanto a raiva, né, quanto o amor são importantes, né? Se a gente pensa na cor, na própria cor do fogo, né, que é a cor vermelha, ela está bem relacionada aí, né, quando a gente vê coisas nesse sentido, é o fogo, né, a raiva, mas também o coração, né, o coração, o amor, o nosso sangue, né, nas nossas veias. Então tudo isso é o pulsar da vida aí, que é representado aí por esse elemento fogo. Então é entender que tudo tem um lugar ali, né, tanto a raiva quanto o amor tem o seu lugar. E integrar isso, né, dentro de nós, do tipo, eu tenho o meu lado raivoso, eu tenho, porque é o meu instinto, né, sou um ser humano, mas de que forma eu vou transmutar isso, né, dentro da minha vida. Então, essa visão clara, né, como uma chama, assim, e ter a dosagem, né, saber controlar. Então, por exemplo, quem nunca fez uma fogueira tem essa experiência, né, de fazer uma fogueira, onde você vai colocar ali todas as madeirinhas, né, colocar ali a brasa, enfim, tudo, né, enfim, tem N formas de fazer, mas o fogo a gente fica ali administrando, né, aquela fogueira. Então a gente coloca mais lenha, coloca gravetos, aí quando vê, né, aquela chama ficou grande demais, já tá queimando tudo, então a gente vai controlando, né? Então o fogo da vida, ele é isso, né? Tem horas que a gente tá demais e a gente precisa ali dar uma diminuída nessa questão. Então é ficar ali, né, dosando isso para que a gente possa aquecer quando a gente tiver que aquecer, né, e possa queimar quando a gente tiver que queimar, né? E aí a gente queima quando a gente precisa transmutar aquilo, né? Então olha que bonito, né? Porque o fogo ele vai trazer isso do amor, né? Então quando eu tiver que usar essa energia, eu vou usar ela de boa vontade, né? De bom humor. Então o fogo em equilíbrio ele traz essa nossa percepção da vida de uma forma bem entusiasmada, bem alegre, né? Bem divertida, de não levar as coisas tão a sério, né? E se divertir realmente. Então a gente acaba aí acolhendo, né, os acontecimentos da vida com muita boa vontade, a gente se sente inspirado, inspira, né? Então essa capacidade aí de amar todas as situações da vida. E quando eu criei o Tabata Inspira, eu não tinha, assim, não tinha muita noção do que era. Eu achava que inspirar era tipo, eu vou inspirar de alguma forma, né? Então a palavra inspira, na verdade, ela pode ter vários significados. Um deles é isso, né? Mas a palavra em si, né, ela tem o prefixo in, que é para dentro, pira, que é fogo, e ração, né, a ação, que é o final, que é o agir. Então, primeiro é esse fogo para dentro, né? Então eu coloco o fogo para dentro, eu confio, eu me estimulo, né? Eu trabalho em mim para depois agir, né? E aí eu ajo com mais consciência. E pira também está muito relacionado com fogo, que é o espírito, né? Então, inspira é estar em espírito, né? Estar no seu espírito, estar com consciência aqui e agora, tá? Então eu acho essa palavra muito bonita, né? Eu amo, então hoje, assim, nossa, quando eu descobri essa simbologia, eu disse, nossa, eu não tinha pensado nisso antes. E fogo realmente é uma coisa que eu trabalho muito e a gente pode usar também para equilibrar o fogo, né? Fazer coisas práticas na vida, tá? Todos os elementos, na verdade, né? Que eu já falei para vocês, coisas básicas que a gente pode fazer. Então, o fogo é comer, né, para ativar o fogo, né, aí depende, aí tem que ver se está em excesso e equilíbrio, aí vocês vão entender o que ativa ou não esse fogo, tá? Mas, por exemplo, a fé, né, tá muito envolvida aí com o elemento fogo, mas também, por exemplo, alimentos, né, comer coisas com cores, né, coloridas, que tenham tonalidade vermelha também, pimenta, né? Mas não essa pimenta industrializada. Aí a gente partiu para uma pimenta mais natural, né? Coisas ali que estimulam, um chá de gengibre, né? Coisas bem estimulantes, assim, desse calor interno, tá? Aí vocês podem procurar na Ayurveda, né? Coloca lá no Google alimentos para ativar o fogo, né? Vai aparecer, assim, muita coisa. E aí tomar sol, uma coisa super importante, né? Porque tem a ver com a nossa vitamina D e tem a ver com esse calor, né? Gerar o calor. E se não tem sol, é gerar o nosso calor interno, né? Quem é yogi, né? Quem gosta muito do yoga entende, né? Que é esse calor interno. Quando a gente ativa a nossa coluna,
se vocês um dia façam isso, né? Vão meditar. Se vocês ativarem a coluna de vocês, né? De botar o cóccix pra dentro, né? Que a gente não pode ficar assim. Cóccix pra dentro. Deixar a coluna totalmente alinhada. Então a gente imagina que tem uma reguinha aqui atrás alinhando. Se vocês ficarem fazendo umas respirações assim, gente, dá muito calor. Sério, façam isso que vocês vão gostar. Então a gente pode ativar o nosso fogo interno, tá? De várias formas. Através da respiração, através do alimento, através do sol, né? Da natureza. E então é isso, aí me contem aqui nos comentários, eu gostei dos comentários que vocês deixaram nos outros vídeos, isso ajuda, né, o canal, né, quem não se inscreve, compartilha esse vídeo com quem você acha que faz, né, quem você acha que vai gostar desse conteúdo, que esse conteúdo vai chegar para essa pessoa de uma forma boa. E gratidão por estarem aqui, até o próximo